Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Sejam bem-vindos ao canal Básico do Básico da Informática. Hoje vamos estar falando sobre o mouse. O mouse é uma das principais formas que a gente utiliza para estar interagindo com o nosso computador. É através dele que a gente movimenta essa seta na tela, que a gente pode chamar também de cursor. Então, através da movimentação dessa seta, que a gente informa para o computador o lugar exato da tela que a gente quer que ele faça alguma coisa. Basicamente, para a gente utilizar o mouse, basta que a gente arraste o mouse sobre a mesa e a nossa seta, né, o nosso cursor, vai acompanhar o movimento que a gente está fazendo com a nossa mão. Então, dessa forma, a gente consegue apontar qualquer lugar da nossa tela e informar o computador aonde que a gente quer executar alguma ação. Então, no mouse temos três botões principais. O botão esquerdo, que é o que a gente mais vai utilizar, é ele que a gente vai clicar para selecionar alguma coisa, para habilitar uma função, desabilitar, abrir um programa e assim por diante. Temos o botão direito, o botão secundário, que a gente utiliza também para estar abrindo alguns menus. Dependendo da onde a gente clicar com o botão direito, esse menu ele abre com algumas funções diferentes relacionadas ao local que a gente clicou com esse botão, né? Temos também a rodinha do mouse, também é chamada de scroll. Então, ela serve para a gente movimentar a tela para cima e para baixo. Por exemplo, quando a gente tem um texto muito grande que não cabe na tela, então a gente pode estar movendo essa tela para baixo ou para cima para facilitar a nossa leitura, né, do texto. Temos um terceiro botão também, que é no próprio scroll, né, na própria rodinha. Se a gente pressionar ela, ela tem um terceiro botão que também serve para fazer algumas ações, abrir alguns atalhos para a internet, entre algumas coisas. Então, para dar um exemplo agora da utilização do mouse e dos botões, por exemplo, se a gente quer abrir uma pasta, abrir um arquivo, então a gente movimenta o cursor do mouse até o lugar onde está esse arquivo na nossa tela. Observem que somente de passar o mouse por cima, o computador já destaca essa pasta com esse quadrado aqui em volta, tanto nas pastas, como nas opções aqui embaixo, nos menus, nos botões. Então esse realce que ele dá, esse destaque que ele dá nos botões, ele informa a gente que tem alguma coisa ali que pode ser clicada. Então essa forma facilita para a gente saber onde a gente pode clicar. Então voltando aqui, se eu quero simplesmente selecionar um arquivo, basta que eu venha com o mouse no lugar onde ele está e aperte uma vez com o botão esquerdo. Observem que essa pasta ficou selecionada. Então, se eu quiser selecionar outro arquivo, basta fazer a mesma coisa em cima do outro arquivo. Dessa forma, o computador entende que eu selecionei essa pasta e que eu vou fazer alguma coisa posteriormente. No caso, agora eu quero abrir essa pasta. Para a gente estar abrindo uma pasta, um arquivo, seja o que for, a gente precisa dar dois cliques bem rápidos. Dessa forma, o computador entende que a gente está querendo abrir aquele arquivo. Então, eu venho aqui em cima, aperto duas vezes. Observem que agora ele abriu essa pasta. Então, com dois cliques, a gente passa a informação que a gente quer abrir alguma coisa. E agora, dando um exemplo aqui da utilização da rodinha do mouse, temos aqui uma página de internet, né, com um texto grande, ele não cabe por inteiro numa tela só. Então, para isso, a gente pode utilizar a rodinha do mouse, né, girando ela para baixo ou para cima, para facilitar a nossa leitura. Então eu estou girando ela aqui para baixo, observem que o texto está subindo, então dessa forma a gente consegue ler ele por inteiro. Da mesma forma, girando para cima, a gente desce o texto, né, para a gente voltar para pegar o início do texto, né. Então dessa forma, para baixo para cima, a gente tem essa movimentação da tela. Observem também que ao passar o mouse por cima do texto, o nosso cursor, né, a seta do mouse, ela muda de aparência. Então, por exemplo, passando o mouse em cima de um texto que está com a cor azul. Observem que aparece essa mão. Então, essa mão indica que tem algo aqui nesse texto que pode ser clicado. Por exemplo, aqui na palavra dispositivo.
Se eu clicar, chegar com o mouse em cima da palavra e apertar uma vez o botão esquerdo, observe que a página mudou. Então eu acessei uma outra página que estava associada com aquela palavra. E assim por diante. Todas as palavras em azul, elas me levam para algum lugar diferente. Então, dessa forma, a gente está navegando pela internet, né? Então, voltando aqui. Se a gente quer selecionar um trecho do texto para copiar ou fazer alguma outra ação, então observem que aparece esse outro tipo de cursor também, essa barrinha aqui. Então, para selecionar uma parte do texto, vamos no lugar que a gente quer iniciar nossa cópia, clicamos uma vez com o botão esquerdo e seguramos. Ao arrastar o mouse, observe que o computador está marcando o texto ali por baixo, que ele está selecionando aquele texto para a gente. Então, por exemplo, eu cheguei no final da palavra, do trecho que eu desejo copiar, simplesmente solto o botão e esse trecho do texto ficou selecionado, ficou em destaque. Então, eu posso vir aqui com o botão direito, ele abre esse menu com algumas opções, então eu posso copiar, posso fazer entre outras opções. Então, no botão direito, dependendo do lugar onde eu clico, né, com o botão direito, ele abre um menu com outras opções. E dessas opções que ele abre, todas elas eu posso estar clicando, né, para executar alguma ação. Beleza, pessoal? Então, basicamente, a utilização do mouse é essa. Agora, caso você seja canhoto, caso você utilize o mouse com a mão esquerda, ou você pode utilizar ele normalmente, né, utilizando o botão esquerdo como o clique principal, ou podemos estar invertendo os botões, fazendo com que o botão direito passe a ser o nosso botão principal. Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos com o mouse aqui nessa barra de baixo, apertar nesse ícone aqui com os quadradinhos. Ele pode estar aqui no meio da tela ou pode até estar nesse canto da tela aqui, dependendo a versão do seu sistema. Então, clique nesse quadradinho, ele vai abrir esse menu. Sem clicar em nada, basta que a gente, no nosso teclado, digite a palavra mouse. Então, ele vai abrir algumas opções aqui também, mas a gente vai nessa primeira opção, configurações do mouse. Então, clico uma vez com o botão esquerdo, ele abre essa tela aqui. Na primeira opção, ele mostra aqui pra gente, botão principal do mouse. Ele está marcado aqui com o botão esquerdo. Então a gente quer inverter, né, para o botão direito. Então clicamos aqui uma vez com o botão esquerdo, ele abriu esse menu. Selecionamos aqui o botão direito. Nesse caso, ainda a gente vai apertar com o botão esquerdo, porque a gente não inverteu os cliques. Então apertamos uma vez com o botão esquerdo, agora ficou selecionado o botão direito. A partir desse momento, o nosso botão direito passou a ser o nosso botão principal. Então, qualquer ação que eu queira fazer, agora eu preciso usar o botão direito. E o nosso botão esquerdo passou a ser o botão onde abre o menu com as outras opções. Voltando também numa outra opção, aqui que eu esqueci de comentar, que a gente pode estar selecionando também mais pastas. Então, por exemplo, se eu quero selecionar esses 3 arquivos aqui, basta que eu clique uma vez com o botão principal do mouse, segure ele pressionado, né, e arraste, selecionando os 3 itens aqui. Então, observem que ele ficou os 3 destacados, então quer dizer que os 3 estão selecionados. Dessa forma eu posso estar clicando novamente em cima de algum desses ícones com o botão principal, segurando o clique e arrastando o mouse com ele com o botão pressionado. Então, observem que os ícones estão acompanhando a movimentação do mouse. Então, se eu quero mover de lugar os 3 ícones, por exemplo, eu venho no lugar que eu desejo e solte o botão principal. Eles foram movidos de lugar. Da mesma forma, se eu quero mover um ícone somente, clico em cima desse um ícone e arrasto ele para o lugar que eu desejo e solto. Basicamente, essa é a utilização do mouse. Beleza, pessoal? Então vamos terminar por aqui. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!